Olá, amigas e amigos da filosofia, bem-vindos a mais uma das nossas conversações filosóficas. Hoje eu vou conversar com a Beatriz Sois, que está falando da cidade de Araranguá, Santa Catarina, e tem uma pesquisa em andamento na Universidade Federal de Pelotas, no Rio Grande do Sul. Ela estuda a filósofa Simone de Beauvoir. Boa tarde, Beatriz. Vou começar perguntando um pouco aí, se você quiser contar da sua opção por essa filósofa e contar um pouquinho aí da sua trajetória antes da gente entrar propriamente no tema, né, da sua pesquisa. E sempre agradecendo sua presença aqui e também das pessoas que estão acompanhando a gente. Obrigada, Caio. Boa tarde a todas e a todos. E é um prazer estar aqui conversando com vocês. A gente estava batendo um papo antes da gravação, né, Caio? E nós comentamos da importância das plataformas virtuais, né? Nesse momento agora de pós-pandemia. E eu acho que foi nesse mesmo intuito assim que você tem com o seu canal, de dialogar com as diversas pluralidades, né, do contexto brasileiro, que tenha sido um dos motivadores, assim, de provavelmente o que tenha te chamado a atenção, que tenha sido a estruturação do grupo de estudo Simone de Beauvoir, Fatos e Mitos, e que eu estou coordenando em parceria com a UniOeste de Toledo, no Paraná, onde leciono meu co-orientador de doutorado, com a professora doutora Neuci e a colega mestranda Rafaela. E está sendo muito interessante, assim, debater com pessoas tanto de diversas áreas do conhecimento, e eu acho que a filosofia tem isso, né, esse quê de interdisciplinaridade tão interessante, né, que serve de fio condutor, como também essa questão de estar dialogando de maneira gratuita com locais mais isolados, ou como eu, que estou numa cidade mais de interior e não tem tanto acesso à universidade, e sente aquela falta, né, do aconchego acadêmico, por assim dizer. Então, eu acho que essa experiência ela é muito legal para todo mundo e eu espero ver isso também nos comentários, né? E, bom, eu acho que a Simone de Beauvoir é uma autora que dispensa um pouco assim de apresentações, que todo mundo já ouviu falar sobre ela, seja para bem ou para mal, talvez mais da segunda opção. E acho que um pouco da minha pesquisa, como vocês vão ver, dialogam com a Simone de Beauvoir, inclusive no que tange essa coisa que ela tem de ser mais, não digo mais criticada, mas talvez de possibilitar críticas de diversos âmbitos, né? Por que eu digo isso? Simone de Beauvoir, ao mesmo tempo que luta ainda por um espaço na academia de filosofia, né? Não é uma autora que geralmente a gente percebe que está inserida nos currículos, apesar de ser uma das autoras teóricas do feminismo, mais, como posso dizer, modinha, talvez, ou mais reconhecidas, mais conhecidas, algo do gênero. Ao mesmo tempo que nós temos essa perspectiva dela ser conhecida, ela mesmo assim não é trabalhada na academia e é, de certa forma, criticada por movimentos de diversas vertentes, seja ele conservador, seja ele propriamente marxista, seja ele feminista também, né, como a gente vê com a Judith Butler. Depois a gente até pode dialogar um pouquinho se essas acusações que ela recebe são justas ou não. E frente a essa característica bolivariana de, né, poder ser abordada sob diversos pontos de vista e principalmente criticada também, que eu decidi me situar, assim, primeiro enquanto estudante de filosofia, né? Então, trazendo sempre a Simone de Beauvoir e a sua originalidade no âmbito da filosofia e não no sentido feminista. E isso é uma coisa assim que eu sempre brinco quando eu estou conversando com as pessoas sobre de Beauvoir, que eu acho um absurdo que essa pessoa que, ok, escreveu esse livro maravilhoso que nós temos, O Segundo Sexo, mas que apesar disso tenha escrito tantas obras, né, de cunho ético, moral, principalmente de fundamentação crítica,
e que tenha se engajado tanto na literatura, mas uma literatura metafísica, que essa pessoa ela seja ignorada por todo esse trabalho e abordada perante a academia e perante a sociedade como um todo apenas por um livro. E eu acho isso um pouco injusto com a Simone de Beauvoir, e eu acho que isso tem tudo a ver com quem ela foi e também tem tudo a ver com o que é minha pesquisa, né? De recolocar a autora nesse espaço que ela merece, que é dentro da faculdade de filosofia em um primeiro momento. E isso, inclusive, me rende críticas também, no sentido de, você está fazendo a Simone de Beauvoir dialogar com esse autor da tradição, será que você não está adotando um posicionamento machista? E eu gosto sempre de deixar isso muito explícito, que da mesma forma que eu não vou abordar Kant sem ter lido Descartes, David Hume e tantos outros autores, e inclusive não vou deixar de debater com eles, se eu quero trabalhar Simone de Beauvoir de maneira justa também, em pé de igualdade ou de um humanismo, como ela defenderia, eu também não posso querer agir contra essa norma, assim, essa regra metodológica da disciplina de filosofia. Então, isso é um pouco assim, é uma coisa que chama bastante atenção, talvez, na minha pesquisa, eu acho, porque eu percebo que as pessoas ficam um pouco horrorizadas no início, né? De assim, como assim você está trazendo a Beauvoir nessa perspectiva e não quer trabalhar tanto o feminismo? Já tive alguns debates com os orientadores, então a gente vai construindo coletivamente para ver, né? Como situar essa pensadora. E, bom, para quem... Então, para resumir, assim, ela... apesar de ser reconhecida geralmente por ter sido a mulher ou companheira de Sartre, Simone de Beauvoir, na verdade, foi uma intelectual francesa contemporânea que nasce, né, ali no período um pouquinho pré-Guerra Fria, e isso vai também influenciar a sua obra, né? Porque conforme ela vai amadurecendo, enquanto mulher e consolidando, de certa forma, a sua identidade, ela também está passando, né, por esse momento de transição no que tange seu contexto francês. E algumas coisas que ela escreve acabam sofrendo diversas influências frente a esse contexto, e depois ela retoma essas questões, né? Por exemplo, talvez meu tratado moral tenha ficado mais utópico do que eu queria, talvez não. E isso é muito interessante da gente debater também. E ela muitas vezes é vinculada ao pensamento marxista, só que ela é muito crítica desse pensamento, ela é geralmente vinculada ao pensamento feminista, mas ela é muito crítica também. Ela sofre acusações injustas de que teria sido pedófila ou teria sido expulsa de uma escola onde dava aula, quando na verdade foi por escolha dela para se dedicar à escrita que ela teria deixado esse cargo. Então a gente tem toda uma tentativa de desmoralização, né, dessa figura intelectual. E aqui no Brasil eu percebo que isso é mais forte ainda, a gente ainda está lutando por um espaço para as pensadoras, querendo ou não. Então, Simone de Beauvoir, que estudou literatura, matemática, filosofia e que transita pelas diversas áreas dos saberes, acaba tendo seu lugar de prestígio negado, né? Tanto em vida quanto em morte, justamente por uma questão assim de vida pessoal, talvez, e a crítica que ela recebeu de acordo com isso. E não foi diferente no próprio movimento feminista.
radical da época em que Simone de Beauvoir se situava, né? Que ela recebia muitas críticas, assim, pela maneira que ela se portava, se vestia, e até mesmo pelo seu próprio relacionamento com Sartre, que nunca lhe definiu, pelo contrário. Então, eu acho que vai mais ou menos nesse sentido a nossa conversa de hoje. E não sei se você gostaria de pontuar alguma das questões que eu trouxe especificamente. Não, eu já vou perguntar um pouco mais sobre o que exatamente você estuda, mas como você falou que essa obra, O Segundo Sexo, é a obra que geralmente, ao qual o nome dela está vinculado geralmente, mas que é muito mais amplo, se você quiser falar um pouco mais sobre outras obras que você também julga importantes dela, e até da produção literária também, para o pessoal que esteja assistindo e que muitas vezes também só conhece O Segundo Sexo. Certo. Bom, como eu coloquei, então, né, minha pesquisa, ela tem, eu acredito, essa tentativa de não trazer mais do mesmo sobre a perspectiva feminista da Simone de Beauvoir. E eu já escolhi essa autora, apesar, né, de ela ter sido bem discutida nos últimos anos. Na época que eu escolhi Simone de Beauvoir, eu lembro que ela era o Schopenhauer da vida, que ninguém falava, né? E, inclusive, meus próprios amigos ficaram um pouco em choque quando descobriram que eu estava adentrando o mestrado lá no final de 2016 com uma pesquisa sobre ela. E o que me chamou a atenção nela foi a forma como ela dividiu o segundo sexo. E eu fui muito influenciada, assim, por um professor, Luiz Rubira, lá do departamento da Universidade Federal de Pelotas, que era um nietzschiano, e eu lembro que ele tinha, assim, esse projeto de levar para a gente, nos seminários, as introduções de diversas obras que ele sabia que a gente não ia ter oportunidade de ler durante as outras disciplinas, né, que não eram textos trabalhados seriamente dentro da faculdade de filosofia. E quando ele leu assim a introdução do segundo sexo, eu me apaixonei pela Simone de Beauvoir, porque eu pensei, meu Deus, ela pegou ali o que o Nietzsche fez, né, da genealogia da moral e transformou numa genealogia da mulher. E na minha dissertação de mestrado, eu lembro que eu estava sempre falando, né, de genealogia da mulher, e eu acabei amadurecendo as minhas ideias sobre Simone de Beauvoir depois que eu terminei, né, a minha pesquisa de mestrado. E hoje eu percebo, assim, e é isso que eu quero trazer com a minha tese, o quão inovadora ela realmente foi. O que isso quer dizer, né, que ela estava situada num um movimento existencialista, fenomenológico, né, da França. Alguns autores estavam indo mais para a política, outros estavam elaborando tratados mais solipsistas, e ela nunca desistiu assim de um projeto positivo no que tange às ações humanas. E a gente, quando confunde Simone de Beauvoir com Sartre, esquece de prestar atenção que ela não está falando de uma liberdade a nível sartriano. Ela está falando de uma liberdade muito mais situada, uma liberdade que vai mais de encontro, inclusive, com a teoria de Merleau-Ponty do que do próprio Sartre. E é engraçado que ela se engaja, né, para fazer reviews para serem publicadas, né, no jornal que ela, Sartre e outros intelectuais da época publicavam mensalmente, se não me engano. E saiu dois textos assim do Merleau-Ponty que ela se sentiu atraída, né, para desenvolver um recorte, uma análise técnica mesmo, que seria... Ai, agora eu esqueci o nome.
a fenomenologia da percepção, do Merleau-Ponty, e depois, quando o Merleau-Ponty critica Sartre em um outro artigo que havia sido publicado, em outra matéria, no jornal, ela retoma Merleau-Ponty de novo, só que dessa vez de um posicionamento completamente contrário que ela tinha abordado antes. Então, quando ela analisa a fenomenologia da percepção do Merleau-Ponty, ela é extremamente entusiasta desse pensador. Ela está sempre elogiando, dizendo, meu Deus, olha como esse teórico ele foi inovador de conseguir trazer a ética, né, de uma maneira que pudesse dialogar entre objetividade e subjetividade, entre essa questão mais de abstração e de libertação do que é enraizado, mas também de não tirar o sujeito, né, do seu contexto. E, consequentemente, ele impedir algum tipo de tratamento adequado, eu diria. E a gente percebe isso no Segundo Sexo, mas eu vou retomar. E depois, a gente sabe que na vida pessoal, Simone de Beauvoir, por ter sido companheira do Sartre, querendo ou não, ela nunca desistiu, assim, inclusive de influenciar o pensamento dele de forma mais positiva. Então, a gente vê nos relatos dela, de caráter literário, algumas descrições de eventos, de diálogos que ela mantinha com Sartre na vida pessoal, no cotidiano, em que ela sempre exaltava que ele estava pendendo para um lado muito solipsista e que a gente não deveria ou não poderia ser tão negativo frente à conduta humana. E o Sartre, apesar de ter se engajado depois, né, nos caminhos por uma moral, carreiras por uma moral, foi uma obra incompleta, querendo ou não. Ele desistiu dessa obra e foi depois para a política, por mais que a gente tenha hoje um grande debate se ele de fato desistiu ou não. E a Simone de Beauvoir, então, ela tem essa questão da ambiguidade e da ética da ambiguidade tão forte quanto Merleau-Ponty, pela minha leitura, né? E pelo que eu vejo que a maioria das teóricas, principalmente americanas, tem estudado. Até cito o exemplo aqui, né? Deixa eu pegar, que foi minha última aquisição, Filosofia como Paixão, da Karen Vintages, que aborda justamente essa questão bouvariana de trazer o passional para dialogar com o objetivo. E na tradição a gente geralmente associa Immanuel Kant, eu falei lá no início dele e retomo, como esse autor que tentou vincular empirismo e dogmatismo, racionalismo, seja o que for. E depois nós vemos que na Crítica da Razão Prática ele fica falando sobre as ideias da razão e fica meio contraditório. E quando você está acostumado com esse tipo de escrita e pega um texto bouvariano, você acaba se apaixonando em certo sentido, ao perceber que ela consegue superar um problema sem se contradizer, sem entrar em contradição, um problema que se tentou superar há tanto tempo, né? E que não foi nem do interesse de Sartre esgotar, e apesar de eu aproximar ela de Merleau-Ponty, eu ainda penso que ela teve uma grande originalidade quando ela, de certa forma, teve um posicionamento construtivista, pegando ali elementos de Husserl, Hegel, próprio Nietzsche, que eu tento sustentar, Sartre, Merleau-Ponty. Então, você vai lendo Simone de Beauvoir e se você não tomar cuidado, você tá com uma mala enorme de livros nas costas, né, devendo para ela, e que você não está conseguindo dar conta. E eu acho que quando ela consegue trazer tantos conceitos
e consegue de maneira mais literária, né? Talvez a gente pudesse ali associar com um aforismo ou não, mas quando ela consegue trazer tantos conceitos que geralmente parece que são colocados no texto para distanciar, né, o leitor, e percebe um movimento contrário, que na verdade ela está te fazendo ficar cada vez mais envolvido no texto, você percebe o quão única ela foi e como que, de certa forma, nenhum outro autor chegou a trabalhar nesse sentido. O Nietzsche, por exemplo, ele, escrevia em forma de aforismo, mas ele ainda tinha, eu acho, uma distinção entre uma escrita mais romance metafísico, agora eu vou falar sobre isso, e mais filosófica, por assim dizer, mais literária e mais filosófica. E a Simone de Beauvoir parece que é uma simbiose das duas possibilidades. E eu trago essa questão do romance metafísico, então, como um dos principais conceitos para a gente tentar discutir, né, a Simone de Beauvoir de maneira diferenciada, porque a gente vai vendo desde a primeira obra que eu saliento, que é Pirro e Cinéias, de 44, como Moral da Ambiguidade, de 47, um tratamento muito específico no que tange a escrita e o método de escrita. E ela coloca, quando a gente pensa assim, romance metafísico, a gente fica sem entender muito bem o que é isso, e muitas vezes isso já fez eu, inclusive, ser criticada em edições, né? No sentido de, olha, mas como assim você está querendo aproximar Simone de Beauvoir desse autor ou dessa perspectiva se ela tem uma metafísica, se ela tem uma noção de liberdade? Mas não é essa noção de metafísica nem de liberdade que a gente está acostumado, né? É, por exemplo, pegar um texto da Hannah Arendt e querer tirar dali que ela é uma autora liberal. Você está sendo bem anacronista, eu acho, se você estiver tendo esse tipo de leitura. E Simone de Beauvoir é uma outra autora que ela precisa de um esforço do leitor para estar por dentro do que ela quer dizer. Até acho engraçado que ela não tem nenhum dicionário ainda, porque vamos pegar, por exemplo, um autor que tenha esgotado a questão, e aí que entra a aproximação que eu tento fazer na minha pesquisa, esgotado a tradição nihilista em sua obra, como foi Nietzsche, né? Até certo ponto, o texto ele fica cansativo, você fica bem deprimido lendo ele, talvez, ou não, se você for um caso de exceção, você vai ficando confuso, porque é uma coisa atrás da outra e parece desorganizada. Lá no final da sua leitura que você vai percebendo um rigor técnico do autor, e geralmente é um tema que a gente não consegue exatamente se colocar no lugar de quem está escrevendo, ou caímos num relativismo, enfim, são diversas as circunstâncias negativas, talvez, que podem estar ali, né, envolvendo a nossa leitura. E quando a Simone de Beauvoir traz a questão do romance metafísico, ela, de certa forma, está tentando nos dizer que, olha, quem sabe uma obra de arte não consegue nos transmitir um sentimento de uma maneira que a escrita abstrata não consegue, né? E quando ela está, então, falando de Moral da Ambiguidade, que é a segunda obra dela, que eu chamaria, né, de filosófica, essa obra surge após, em Pirro e Cinéias, ela ter descrito o homem enquanto uma trágica ambivalência.
e uma ambivalência que jamais poderá conciliar-se e, consequentemente, moral da ambiguidade vem tentando dar uma resposta ao mesmo tempo que elaborando uma crítica a grande parte ou todos os sistemas éticos desenvolvidos até então, por ou terem ficado no plano da imanência, né, que é o subjetivismo, ou chamando que se queira chamar utilitarismo, naturalismo, ou tenha se ido para um plano imaginário, abstrato, que foge da realidade da condição humana, que seria um objetivismo, uma ética do dever, né? Uma deontologia. Então, é dialogando com esses conceitos, né, de ambiguidade, subjetivismo e objetivismo, que em Moral da Ambiguidade ela tenta situar, né, essa trágica ambivalência que é o homem, numa possibilidade de transcendência, mas é sempre uma transcendência situada. E a gente pode discutir melhor sobre esse ponto, assim, mas aproveito para te perguntar também se tu gostaria que eu salientasse mais alguma coisa dessa condição humana ou se eu já posso adentrar para a questão da moral ou da ética, se preferirem. Fica à vontade. A sua pesquisa é exatamente sobre a questão moral, né? Se você quiser, pode entrar nesse assunto. Tá. Sim. Na verdade, eu estou batendo a cabeça há uns 4 anos, praticamente, né? Pensando em como colocar esse problema e como solucionar ele. Até que eu cheguei na conclusão de que eu estava, talvez, tentando analisar Simone de Beauvoir por um viés muito mais otimista do que ela mesma teria desenvolvido. Por que eu digo isso? Eu percebo que, geralmente, as leituras sobre Simone de Beauvoir, quando não vão para o feminismo, numa tentativa de atribuir à autora o desenvolvimento de uma espécie ou de imperativo categórico kantiano ou de imperativo hipotético kantiano. E aí você pode pensar, como assim? O ponto é, quando em Moral da Ambiguidade a Beauvoir situa a liberdade do homem, ela postula algo similar ao Kant, mas não chega a ser exatamente a mesma coisa. Ela nos diz que nossa única fórmula, né, moral, por isso que tem muitas pessoas também falando sobre a ética como método, é a de sempre ver o outro enquanto uma liberdade idêntica à minha, e sendo o único critério, o objetivo da ação a ser seguido de maneira atemporal, né, independentemente de qualquer contexto, seja justamente o respeito pela liberdade humana. E aí, ok, nesse primeiro momento o pessoal pode se assustar e pensar, tá, ela era mais liberal, então. E aí é que tá, ela é muito, muito antagônica nesse sentido, porque por estar fazendo parte de uma tradição fenomenológica, ela não vai deixar essa raiz, né, de fora de seu debate. E, consequentemente, vou dar um exemplo. No Serionada, a gente vê lá pelo capítulo 4, se eu não estou enganada, o Sartre argumentando, e isso já causou até um pouco assim de... eu fiquei com uma leitura um pouco obscura, assim, da influência entre um e o outro, né? Mas, em certo sentido, ele defende que a figura do escravo também é livre. Mas ele é livre porque ele não está conseguindo colocar em prática a sua liberdade.
porque ele não deixa de ser possuidor de sua natureza humana, de dignidade humana, de sua liberdade ontológica, porque ele está sendo oprimido e colocado nessa situação por outro indivíduo. E isso faz ele ver, né, a figura do outro de forma bem pessimista, né? A questão do olhar como algo, o olhar do outro enquanto algo que, consequentemente, vai levar ao julgamento. E a Beauvoir, apesar de compartilhar dessa ideia de que existe essa dignidade da pessoa humana, se a gente quiser chamar, ela vai estar abordando de uma forma diferenciada e eu acredito que ela só consegue fazer isso porque ela está dialogando com a gente, conosco, né, os leitores como um todo, através de uma escrita mais literária. Já que ela não tem pretensões sequer de comprovar, né, o seu espaço na filosofia, ela não se importa de escrever dessa forma, e isso deixa ela muito atrativa para quem está tentando, né, fazer algo diferente, talvez, em sua pesquisa. E então ela tem essa ideia de que sim, todos nós fomos livres, independente de qualquer situação, né, que a gente possa estar situado, mesmo que de opressão, nós não vamos deixar de ser livres. Por isso que muitas vezes ela é mal compreendida no segundo sexo, quando ela fala da questão da mulher e da sua imanência, talvez, ou fala da questão da biologia enquanto determinante para a figura da mulher. Ela realmente diz isso, mas ela está falando descritivamente, ela não está dizendo que é assim que as coisas deveriam ser. Ela está justamente criticando que a mulher, por ter essa diferenciação, né, de espécie animal, de poder reproduzir, gerar filhos, ela foi vista perante o olhar, né, do outro enquanto um outro, um outro com O maiúsculo, um outro que deveria ser superado e talvez obscurecido perante a vida pública. E esse é o ponto, assim, que eu acho que mais causa problemas na leitura da autora, e por isso que eu acho que se nós lermos sua filosofia antes de O Segundo Sexo, nós vamos evitar muitos mal compreendidos, assim, né? Tem algumas questões sobre essa, como eu chamaria, retomada fenomenológica da Beauvoir, que vão se tornar mais explícitas para o leitor. Se você vê as entrevistas dela, ou ler, né, como eu tenho aqui o exemplo desse livrinho da Alice, que não vou nem falar o nome dela, que é complicado, mas eu deixo aqui no juntinho da tela para todo mundo conseguir ver. Que é Simone de Beauvoir hoje, título, e ela acompanha Simone de Beauvoir por muito tempo, e ela conhece Simone a partir de Sartre. Ela estava eventualmente realizando uma entrevista com Sartre e ela comenta, Alice, que a Simone chega no apartamento de Sartre, assim, toda atrapalhada, e que ela não é nem um pouco, como posso dizer, simpática. E a Alice se surpreende que essa mulher, né, que ela tanto admira, depois de ter publicado O Segundo Sexo e etc., não lhe dá bola, e ela fica um pouco chateada por conta disso. E depois ela disse que num movimento feminista que Simone de Beauvoir passa a fazer parte, né, nos anos 70, por aí, 20 anos exatamente após, entre 20 e 25 anos após a publicação de Segundo Sexo, que foi em 49, que quando a Beauvoir passa a integrar esse grupo de feministas, ela então tem a oportunidade de conhecer a Simone de Beauvoir, de fato, de se apresentar formalmente, e tem a honra de fazer entrevistas ao longo, né, de alguns anos.
E em algumas dessas entrevistas, Beauvoir está sozinha, em outras, o Sartre está junto. E eles debatem, geralmente, sobre questões de cunho filosófico e feminista, mas também eles falam abertamente sobre a sua vida e sobre o que eles percebem que tem sido objeto de dúvida de muitos leitores. E foi quando eu li, né, Simone de Beauvoir hoje, que eu percebi que a Beauvoir tinha um posicionamento muito parecido com o meu, e provavelmente isso me chamou a atenção para ela, né, que eu chamaria e vou chamar na minha tese de um pensamento feminista moderado, um feminismo humanista, no sentido de que ela, sempre que é convidada, né, pela Alice a falar sobre uma questão feminista, e o Sartre está junto, ela convida o Sartre a participar do debate feminista. E isso não é algo comum, né, na tradição feminista como um todo. E só que o ponto é que a Beauvoir, ela faz esse movimento de uma forma muito sutil e também de uma forma que não tem propósito de tirar da mulher esse espaço de fala, que não tem o propósito de fazer com que o movimento feminista, consequentemente, vá ser também fruto da civilização composta apenas por homens, aquele sujeito universal. Ela, na verdade, só está dizendo que a longo prazo, e é isso que ela sempre sustentou, né, no Segundo Sexo e no seu tratado Ética e Moral, que a libertação da humanidade se daria a longo prazo e que a libertação de um indivíduo dependia da libertação de todos os outros. Então, consequentemente, eu não tenho como falar de libertação feminina em Simone de Beauvoir se eu não falar também das outras pessoas que sofrem opressão socialmente. Que seria, por exemplo, o que hoje a gente chama de um feminismo decolonial, feminismo marxista ou um feminismo até mesmo negro. Um feminismo que debate as questões de gênero. Todas essas questões estão, querendo ou não, inseridas em Simone de Beauvoir quando ela salienta a importância de o leitor ter a compreensão de que se trata de um posicionamento existencialista, de sua ética existencialista, de seu pensamento existencialista, e, consequentemente, ao abordar a questão da mulher, ela está abordando de maneira inovadora uma questão de caráter prático, que é o dia a dia, a vida de uma mulher, mas mulher aqui com letra maiúscula, né? Ela fala em alguns momentos na obra mulher com letra maiúscula, em outras mulher com letra minúscula. Eu acredito que eu só tenha visto o trabalho desses que dialogasse também com esse tipo de recorte que a Beauvoir faz na tese do Natan Teixeira, que foi orientando da Carla Rodrigues, lá na Universidade do Rio de Janeiro, se não me engano. Mas eu também não li tudo, não tem como. Mas que eu me lembro que no Brasil foi a única pessoa que eu vi abordando essa distinção. Com certeza mais gente tem se engajado nisso. E quando Beauvoir fala em mulher com M maiúsculo, ela está falando da totalidade de mulheres que sempre existiu, que sempre existiu em número, se não fosse igual ou superior, mas em pé de igualdade com o número da existência de seres humanos machos, e que mesmo assim tem uma história de opressão que não tem início, né? A gente geralmente não tem como nos outros modos de opressão sociais um início para a opressão feminina. Na verdade, essa opressão parece que ela se consolida
ao mesmo tempo que o próprio contrato social. Isso é algo que depois a Carole Pateman, né? Depois não, hoje ainda a gente tem visto esse tipo de debate, né? A questão do contratualismo e do feminismo ali inserido, e do recorte, pelo menos, que a gente deveria fazer. E outra autora que a gente tem como inovação hoje, que é a Judith Butler, que trabalha com a teoria queer. Essa teoria queer está completamente fundamentada, claro, em diversas outras teorias, além da própria originalidade da autora, mas só é possível nós termos um pensamento de Butler se nós tivermos a diferenciação entre cultura e natureza, dada por Simone de Beauvoir com a frase "não se nasce mulher, torna-se mulher". Então, essa autora que, ao mesmo tempo que coloca a mulher ali numa imanência, num plano de determinação social e cultural, ela também está postulando que essa mulher, com M maiúsculo, ela é possuidora de uma liberdade ontológica e que se ela não pratica essa liberdade é porque a nossa sociedade está confundindo os nossos valores morais. Então, o grande objetivo de Pirro e Cinéias é de dizer que o homem é projeto, né? Que o homem é uma contínua superação de si mesmo, que ele nunca é algo pronto, mas que ele está sempre elaborando a si, projetando seu futuro, mas na Moral da Ambiguidade ela deixa explícito que esse futuro é projetado e só pode ser projetado em frente à soma das demais liberdades. Então, a moral da ambiguidade, ou eu acho melhor a gente chamar de uma ética da ambiguidade, porque o que eu quero sustentar é que a gente não tem como falar em moral com Simone de Beauvoir, e foi um projeto que eu desisti depois de ter quebrado a cabeça, como eu falei, né, nos últimos 4 anos, no sentido de que nós não podemos dizer que ela é uma autora deontológica, porque ela não tem uma ética do dever, uma prescrição universal, além da gente colocar a nossa máxima da ação nesse modelo de respeito pela liberdade alheia, mas mesmo assim esse respeito ele vai estar dialogando com o contexto, então não é um dever intocável. Por exemplo, em Olho por Olho, Dente por Dente, que é um conjunto de coletâneas. Então, aqui. Está no Existencialismo e a Sabedoria das Nações, que são 3 escritos que ela publicou no jornal francês, que, como eu falei anteriormente, ela tinha com outros intelectuais da época. Em um dos ensaios Olho por Olho, ela, fazendo nessa brincadeira com olho por olho, dente por dente, ela fala que em alguns momentos a violência ela é justificada. E quando nós temos a nossa liberdade posta em questão, né? Quando nós vemos um opressor querendo tomar a fala pela liberdade. E isso é algo muito atual, nós temos influencers que têm confundido, né, a questão da liberdade ilimitada e a possibilidade, como fez o Monark do Flow Podcast, né, de termos um partido nazista, da mesma forma que nós temos um partido socialista. Então, esse tipo de incoerência argumentativa não é perdoada pela Simone de Beauvoir, né? E isso é um outro ponto, assim, que eu chamo às vezes de Nietzscheano nela, que eu admiro muito, que é a capacidade que ela tem de criticar os autores e ao mesmo tempo fazer recortes, né, de suas teorias. Como ela diz nas entrevistas, eu não preciso comprar todo o pacote marxista quando eu pego alguns aspectos do materialismo, né, da dialética materialista, materialismo histórico, durante os meus escritos. E apesar de no Segundo Sexo ela ter dito algumas vezes que a libertação da mulher só se daria frente à reforma marxista política, né?
ela deixa muito evidente nas entrevistas que vem depois de Segundo Sexo que ela estava errada, que os seus companheiros marxistas estavam agindo de maneira estranha quando ela chegava, né, no mesmo ambiente que ele, depois da publicação de Segundo Sexo, porque ela mantém essa crítica. Apesar de considerar, né, que a libertação social da mulher depende da libertação de outras esferas, que naquele momento somente uma perspectiva marxista daria, ela coloca explicitamente e evidencia que o materialismo ele não faz um recorte para o papel da mulher. O materialismo no marxismo não faz um recorte para o papel da mulher ali na luta de classes. E isso é muito problemático quando a gente for pensar, por exemplo, na questão das cotas políticas. Será que realmente essas mulheres que estão indo aos cargos públicos, aos cargos políticos, elas estão indo de encontro com as demandas de um movimento feminista só porque elas são mulheres? Ou será que elas estão em busca de uma mudança de estrutural mesmo da sociedade? E é por esse tipo de consideração que também em Moral da Ambiguidade a Beauvoir ela tem esse grande projeto de colocar a moral de volta na política, entende? De reaproximar a moral e política. E ela não tem pretensão alguma de escrever tratados políticos, porque ela não é uma autora que vai defender que um intelectual possa ter esse tipo de demanda. Ela vai afastar o intelectual da política, né? Ela vai contra uma perspectiva Foucaultiana da tradição, ou a própria perspectiva adotada por Sartre, né? Depois que ele abandona Caminhos para o Moral. E eu acho que junto com essa ideia de situar novamente moral e política, a ambiguidade humana, dialogar a imanência e transcendência, essa autora ela é talvez uma grande inovadora do que a gente chama hoje de ética da ambiguidade ou uma filosofia dos antagonismos que geralmente é atribuído, né, a Merleau-Ponty e Nietzsche. E algo muito interessante que, além dessa questão, né, da imanência feminina que é trabalhada na obra dela e que levou ela a ser tão criticada por outras autoras, é justamente esse estudo que ela faz do Marquês de Sade, né? Quando a gente fala, houve os conceitos de sadismo, é por conta dessa figura histórica. E o Marquês de Sade, como o próprio nome já nos leva a imaginar, foi uma figura muito problemática, assim, para a sociedade, porque ele tinha um comportamento muito agressivo, né, sadomasoquista, perante a sua sexualidade e seu tratamento com as mulheres. E Beauvoir é a feminista que, quando lê Marquês de Sade, ela não vai estar trabalhando numa forma crítica, e isso deve ter sido muito surpreendente para as leitoras de Segundo Sexo, imagino eu, né? Você pegar uma obra dessas, né? Uma análise técnica e crítica de um homem que foi considerado problemático e que realmente foi problemático, né? Como foi Marquês de Sade, e ver que a grande referência da segunda onda do movimento feminista estava ali tratando ele para além de uma crítica, mas pelo viés da autenticidade. E isso vai me permitir já me encaminhar para o final da fala para não cansar ninguém. Mas
Por que a Beauvoir, ela, então, não fala de uma maneira pejorativa ou negativa, crítica ao Marquês de Sade? Porque ela vai colocar que, apesar de ele ter tido todo esse comportamento negativo perante a sociedade, ele foi um homem autêntico, porque ele postulou seus próprios valores e viveu de acordo com eles. E isso não nos remete a uma teoria nietzschiana? Principalmente se nós tomarmos a teoria da autora pós-publicação de O Segundo Sexo e percebermos que ela não fala mais numa linguagem filosófica, mas estritamente literária, porque ela está colocando novamente o homem e a sua libertação no domínio da criatividade do artista, que vai postular novos valores. E, consequentemente, quando ela faz essa resenha, né, ela está dialogando aqui com essa esfera que é mais abordada em Pirro e Cinéias e que fica implícita tanto em certas passagens, na grande maioria da Moral da Ambiguidade, e que desaparece, né, do Segundo Sexo. Em certo sentido, principalmente se você não for atento, que é o de, para eu conseguir postular novos valores, para eu conseguir ter uma ética da ambiguidade, para eu conseguir propor uma nova moral ou destruir a moral vigente, repensar minha política, que vai estar dialogando com os meios e com os fins da ação e não só com o outro, ou, se quiserem falar, em outras palavras, uma teoria moral objetivista, deontológica, ou subjetivista, relativista, naturalista e utilitarista, são muitos istas para estar falando aqui, para fugir disso, e como ela estava também num contexto assim de recusa a uma ética perante a tradição filosófica como um todo, a gente até poderia tentar colocar ela à força nesse molde, mas é um pouco problemático. Ela está trabalhando como requisito, né, de todas essas modificações positivas para a sociedade, que o homem veja a si mesmo como um artista. E esse artista, ele tende a criar a si mesmo. Ele tem que superar, né, os dogmas, ele tem que superar a religião, ele tem que superar a ideologia política, e ele tem que ser capaz de ver as coisas com um pouco assim de neutralidade, ou já que a gente não pode defender uma neutralidade objetiva, com um pouco de autenticidade, né, com os olhos da liberdade. E é claro, para ela, nosso contexto vai estar ali dialogando com essa liberdade, né? A forma como a gente vê todos esses valores. Mas isso não impede ela de abordar Marquês de Sade e tantos outras figuras históricas, melhor falando, de maneira também original, ao analisar essas figuras pelo seu engajamento, né, com o coletivo, é claro, mas antes disso, perante a sua criatividade e também perante a sua capacidade de ter feito algo novo. E o que me levou a estar hoje tentando dialogar com Nietzsche foi isso, né, de eu ter percebido esse esforço genealógico, de eu ter percebido essa questão criativa e autêntica de superação de dogmas, né? Uma filosofia a golpes de martelo também, Simone de Beauvoir, mesmo que de maneira sutil. E quando eu li Marquês de Sade, eu fiquei muito feliz, porque essa autora que fala em liberdade metafísica, né? Essa autora que tenta falar sobre moral e ética e que tenta, em certo sentido, desenvolver algo
não como se fosse algo que ela pretendesse, né, mas que acaba desenvolvendo algo parecido com uma fórmula do imperativo categórico, nem que seja apenas a fórmula, é realmente surpreendente você pegar um texto desses e perceber que ela não se contradisse, né? Não caiu na contradição, porque ela está desde Pirro e Cinéias colocando o homem como esse projeto de autenticidade, porque autenticidade vai ser sinônimo de liberdade, vai ser sinônimo de racionalidade também. E para ela, quem vive uma vida baseada em valores prontos é um sub-homem, é um homem inautêntico que vai cair em tirania porque não querendo postular seus próprios valores, né, vai consequentemente a longo prazo possibilitar que outras pessoas postulem os seus valores também. E só para finalizar, Caio, vou deixar a indicação de uma leitura muito interessante, que deixa eu ver, achei outro texto bem grande da autora, que é Os Mandarins. Eu acho que é a obra mais conhecida dela. Ela ganhou o prêmio Jerusalém, se não me engano, por conta dele, que foi um prêmio destinado aos escritores que desenvolvessem um tratado ou um escrito que contemplasse a questão da liberdade. E nos mandarins, inclusive, ela fala da liberdade não, da ética, né, da moral, como modo de vida, né, retomando ali a questão do Pierre Hadot, também uma outra aproximação nietzschiana. E essa obra, ela realmente, assim, é maravilhosa, porque ela é muito extensa e, mesmo assim, ela é muito boa, né, de ler muito... É uma massagem para os olhos, talvez, no sentido de que você se encontra nessa obra, né? E eu acho que quando você, principalmente é uma mulher, está lendo Simone de Beauvoir, você vai amadurecendo junto com a autora. No Segundo Sexo, você se torna uma feminista junto com a autora. Durante Moral da Ambiguidade, ou até mesmo Os Mandarins, você se torna uma crítica e defensora da liberdade, né? Uma crítica da moral, gente, uma defensora da liberdade e uma defensora da postulação de coisas novas, de querer ver um mundo diferente, que geralmente é algo meio que obscurecido por uma ética do cuidado, né? E então eu penso que Beauvoir, e esse é o meu engajamento, e é um prazer poder estar aqui compartilhando contigo e com quem for nos assistir, né? Eu acho que essa originalidade, autenticidade que ela traz não pode ficar apenas no âmbito do feminismo. Não que seja ruim, mas a gente tem que conseguir trazer essa outra Beauvoir tão esquecida e ocultada e que só hoje tem sido trabalhada em lugares distantes deste em que nós estamos, porque obviamente lá as mulheres já tiveram a possibilidade, né, de todo esse crítico que para a gente é tardio, mas eu penso que eu estaria sendo injusta com ela se eu fizesse mais uma tese sobre Simone de Beauvoir e a questão da libertação da mulher. Então, estou muito feliz com o que eu conquistei até agora na minha dissertação. Ela, inclusive, está disponível não à venda, também à venda se alguém quiser comprar, mas eu fiz questão assim de disponibilizar a minha dissertação em PDF pela editora FI para que não fosse paga, então é um PDF gratuito. E também deixo só para finalizar que eu não posso deixar de falar dessas mulheres a indicação de leitura, né, das pensadoras, que é a escola na qual eu faço parte. Eu tive a honra e o privilégio de escrever o capítulo, né, do primeiro volume, que vem como resposta à tradição dos pensadores, e estou esperando aqui o meu segundo volume, que já está saindo do forno,
E eu acho que esse movimento assim de desconstrução do sujeito, ele é muito, muito importante, muito necessário. Quem está pesquisando Simone de Beauvoir pelo viés feminista não está fazendo um trabalho em vão, mas eu penso que, já que eu consigo observar essas nuances dela, eu tenho essa responsabilidade, né, em mãos, e eu não vejo a hora né, de quem for nos escutar, e até mesmo a sua, Caio, para poder trazer, né, na minha pesquisa. Então, acho que era isso. Beatriz, muito obrigado pela conversa, por você ter trazido aqui um pouco da sua pesquisa para o canal. Tenho certeza que as pessoas que vão assistir depois esse vídeo vão gostar e com certeza isso vai enriquecer aí a pesquisa, né, dessa filósofa e o acervo do canal também. Eu também só tenho a agradecer a você e as pessoas que vão assistir. Deixem os comentários aí, perguntas, né? Fiquem à vontade, depois a gente repassa para a entrevistada. Se quiser dizer alguma última coisa antes da gente encerrar, sempre agradecendo aqui sua presença. Então, Caio, eu só queria te agradecer novamente, né, e te parabenizar por essa ideia que você teve. Eu acompanho o seu canal desde o início e eu sempre ficava pensando, tomara que ele me chame um dia para falar no canal dele. E então, quando você me chamou, eu fiquei, que legal, não vi a hora de falar lá. E o que você fez foi muito interessante, porque você foi uma das primeiras pessoas, né, a estar trazendo a filosofia desse modo múltiplo e coletivo, que é característico, né, do contexto em que nós estamos, o contexto brasileiro. Então, é um prazer estar fazendo a diferença aqui com você. Eu só tenho a desejar que o seu canal cresça cada vez mais. Tenho certeza que a gente não vai escapar disso e principalmente parabenizar, né, pelo engajamento, né, que a gente consegue ver vídeo após vídeo, teu crescimento pessoal e profissional. E deixar um abraço para os nossos ouvintes. Estarei acompanhando ansiosamente os comentários. E com certeza, se a gente botar 10 leitoras, intérpretes feministas, Simone de Beauvoir, todas elas vão discordar. Então, podem sentir-se à vontade para trazer as suas opiniões, que eu estou aqui de coração aberto. Obrigada, viu? Eu que agradeço, Beatriz, parabéns pela pesquisa e espero que você possa concluir aí em breve, né, o seu doutorado. E quem assistiu aqui também, obrigado e fiquem ligados aí nas próximas conversações filosóficas.